Boa noite e obrigado por participar conosco nessa quarta-feira, neste culto de oração, deste devocional. E realmente eu espero que seja edificante para a vida de todos o assunto que eu quero tratar nessa noite. Quero falar a respeito de missões e eu não sei se isso acontece com vocês, mas para mim, sempre quando eu penso em missões, eu imagino Deus chamando alguém e enviando essa pessoa para um lugar distante, onde ela vai ter necessidade de aprender um novo idioma, ela vai para um povo, normalmente num país desconhecido, ela vai ter que aprender um novo idioma, ela vai para um lugar onde as pessoas pouco ouviram, nada ouviram a respeito do Evangelho. Para isso ela vai ter que levantar grande soma de recursos, conseguir mantenedores, ela vai ter que encaminhar uma série de papelada para ser aceito naquele país e para, por fim, depois de um longo processo e entrando para uma agência missionária, ela ser então enviada para aquele lugar. Isso é legítimo, nós sabemos que o Evangelho chegou até nós por meio de missionários e muitas vezes Deus tem feito assim, mas eu queria considerar com vocês nessa noite que essa não é a única maneira de se fazer missões. E há também aqueles que, como se diz, seguram as cordas, ajudam, né? Até mesmo financeiramente e em oração também, suportam e seguram as cordas para que os missionários estejam evangelizando e levando o evangelho até os confins da terra. Mas ainda existe uma outra maneira de fazer missões que é não necessariamente tendo que sair do seu país ou do meio do seu povo, mas exatamente o contrário, né? Fazendo e testemunhando a respeito, fazendo missões e testemunhando a respeito de Cristo entre as pessoas que estão próximas. Quando Deus chama alguém para enviar essa pessoa para longe, Ele providencia tudo. E inclusive Ele cria nessa pessoa uma convicção de que esta é a sua vontade. Mas esse chamado, para ir para longe, ele não é para todos. Alguns são chamados e enviados até os confins da terra, enquanto que outros são chamados a permanecer onde estão, ou para ir na direção dos seus parentes, vizinhos, amigos, colegas. Então, nós podemos afirmar que todos são chamados a anunciar Jesus, aos de perto e também aos de longe. Eu queria propor que nós pensássemos um pouco olhando para um texto bíblico onde nós encontramos exatamente essa ação de Deus na vida de uma pessoa. E esse exemplo marcante nós podemos encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Vamos ler aqui a passagem somente dos versículos 18 e 19, onde nós encontramos o seguinte: Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Esse homem ele teve uma experiência tremenda com Jesus. Ele era o endemoniado gadareno, e nós sabemos que, pelo relato bíblico, no contexto aqui do capítulo 5, que Jesus intencionalmente foi até esse homem, e chegando ali, nós lemos no versículo 2, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos
mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Então, como eu disse, esse homem teve uma experiência tremenda com Jesus. E ele viveu parte da sua vida atormentado por uma legião de demônios e dormia nos sepulcros num cemitério. As pessoas podiam ouvir os seus gritos à noite, até que um dia Jesus veio até o seu encontro e o libertou de uma possessão demoníaca. E ele então, liberto e curado, desfrutando plenamente das suas faculdades mentais, ele, por gratidão, então, ele suplica que Jesus lhe permitisse entrar para o grupo dos apóstolos. Ele pede a Jesus que Jesus permita que ele vá junto, entre no barco e passe a formar, junto com os outros apóstolos, a equipe de Jesus. E diante dessa súplica, nós encontramos então uma resposta contrária de Jesus. Jesus não permite. Mas Jesus envia ele então para os seus parentes, né? Eu fico me perguntando, fico pensando, que testemunho esse homem seria por toda parte que ele fosse junto com Jesus? Jesus bem poderia ter demitido Judas ou ter dispensado Judas e ter colocado esse homem, ter agregado esse homem com esse testemunho tremendo, porque Jesus sabia que, na verdade, Judas o iria trair. Isso para nós pode parecer um bom plano, mas o plano melhor sempre é o plano do Senhor. Mesmo implorando, Jesus o manda ficar, ou melhor, ele manda esse homem ir para a sua casa e contar aos seus familiares sobre o que Jesus havia feito por ele e quanto Jesus foi misericordioso com ele. Essa agora era a sua principal e mais urgente missão. A missão que esse homem imaginava que seria do agrado do Senhor é que ele entrasse para o grupo dos 12 e andasse junto com Jesus, falando a respeito daquilo que ele viveu, de todo o tormento que ele viveu, do livramento que ele teve e da gratidão que ele sentia. E ele estava disposto a passar o resto da sua vida ao lado de Jesus, seguindo Jesus e indo junto com Jesus para onde quer que fosse. Ele suplicou, o texto diz claramente que ele suplicava a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não permitiu. O versículo 20 então fala que esse homem, ele obedeceu e ele partiu e começou a anunciar pela região de Decápolis. Nós encontramos no versículo 20, então Marcos capítulo 5, versículo 20 diz: Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. A região de Decápolis, a própria palavra já diz, é uma região que concentra 10 cidades. E eram cidades autônomas e que tinham inclusive as suas próprias leis, e eles eram, a própria cidade de Gadara era uma dessas cidades, e uma outra cidade bem importante no Novo Testamento, que é Damasco, também fazia parte dessas 10 cidades, era uma dessas 10 cidades. E nós sabemos pelo livro de Atos que Damasco era um lugar onde havia muitos crentes. Quando
o Evangelho chegou até Damasco, lá já havia muitas pessoas que já haviam ouvido falar sobre Jesus. Possivelmente esse homem se tornou um alto-falante, né? Uma pessoa que falava muito, e em obediência à ordem do Senhor, ele foi para essa região e ali ele comunicou de forma bastante ativa, né, a sua fé. Então, a essa altura, eu creio que vocês já entenderam o propósito desse devocional, e eu creio que também a essa altura cada pessoa já tem em mente que Jesus talvez nos tenha chamado, ou melhor dizendo, Jesus nos chamou, certamente nos chamou para falar, para contar o nosso testemunho para os nossos parentes. Talvez você já tenha em mente um nome de um parente, de um amigo, um colega, para quem tu nunca tenha testemunhado a respeito da tua experiência com Cristo. Falar a respeito para os nossos parentes e amigos sobre o que Jesus fez por nós e como ele foi misericordioso conosco é também uma forma de evangelizar. Normalmente a gente quer evangelizar pessoas desconhecidas, mesmo que sejam pessoas do nosso bairro, né? Mesmo que sejam pessoas da nossa cidade ou de uma outra região. Nós sentimos muita liberdade em falar para os desconhecidos. Mas é muito claro por esse texto aqui que nós devemos testemunhar para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos colegas, pessoas do nosso convívio. Se nós não falarmos de forma clara e não contarmos para eles aquilo que aconteceu, eles podem muito bem olhar para nós e imaginar que nós apenas nos tornamos religiosos fanáticos, que de repente nós aparecemos para os nossos parentes, e essa é a minha realidade, talvez tenha sido a de muitos que estão nos acompanhando aqui nessa noite. De repente a gente aparece com uma Bíblia na mão e a gente começa a frequentar a igreja, a gente é bastante assíduo e se envolve com os ministérios da igreja. Nós sabemos o que aconteceu, mas nós nunca falamos aberta e claramente sobre o assunto. Como que nós podemos esperar que as pessoas conheçam o Senhor se nós não testemunhamos dele? Pior ainda, quando nós nos isolamos e deixamos de conviver com essas pessoas e nós achamos que é melhor não ter muito contato com essas pessoas e acabamos com isso entrando naquele ciclo de convivência somente com pessoas que já creem, e nós perdemos a oportunidade então de testemunhar para os nossos parentes e amigos, como eu já disse, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Se tu lembrou de alguém, lembre-se daquilo que a Bíblia fala sobre os horrores da eternidade no inferno. Todo o sofrimento que vai haver para quem morrer sem Cristo. Nós não podemos salvar ninguém, nós não temos o poder de convencer alguém sobre a verdade do Evangelho, de levar alguém à conversão. Isso é papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence e é quem ilumina, inclusive abre a mente da pessoa para que ela entenda a verdade do Evangelho. Mas é muito claro, e todos os crentes sabem disso, que a Bíblia coloca sob nossa responsabilidade o falar de Cristo, o evangelizar. As pessoas não têm como se converter se elas não ouvirem o Evangelho. O apóstolo Paulo fala isso de maneira tão clara em Romanos. E nós muitas vezes usamos esse texto, inclusive, para fazer missões ou para falar de missões.
como as pessoas vão se converter se elas não ouvirem o Evangelho? Como elas vão ouvir o Evangelho se não houver quem pregue? Como serão enviados, né? E como as pessoas vão poder se converter se a igreja não enviar pessoas para falar de Jesus para elas? Então nós não temos poder de salvar as pessoas, mas nós temos sim o privilégio de mostrar o caminho que leva à salvação, que leva à vida eterna. Assim, os outros, assim como outros, né, foram usados para a nossa conversão. Não tem uma pessoa, não conheço nenhuma pessoa que tenha se convertido, que tenha nascido de novo, que tenha sido salva, tendo sido ela mesmo o seu próprio evangelizador. Normalmente a Bíblia diz, e funciona assim: uma pessoa conhece a Cristo, testemunha a respeito da sua salvação, outra pessoa é tocada com essa mensagem e, usando o Evangelho, a palavra de Deus, essa pessoa então é iluminada pelo Espírito Santo e ela confessa os seus pecados, é convencida de que precisa disso, ela confessa os seus pecados e então ela vem a Cristo e nasce de novo. E ela deve fazer o mesmo então com outras pessoas. Eu queria então nesse sentido desafiar todos aqueles. Devocional é para ser assim mesmo, é para ser um pouco, não é uma pregação, é para ser uma reflexão em cima de um texto. Nós temos o exemplo desse homem que viveu boa parte da sua vida atormentado por demônios, teve um encontro pessoal com Jesus e imaginou que uma boa forma de mostrar gratidão seria se colocar à disposição para seguir, para andar com Jesus na sua missão terrena, mas logo ele, apesar de implorar para entrar para o grupo dos apóstolos, Jesus não permite e dá uma responsabilidade para ele. E isso deve falar muito para nós também. Nós não precisamos ir para o outro lado do mundo e numa outra cultura criarmos laços para então termos a oportunidade de evangelizar. Nós podemos permanecer ou ir de encontro àquelas pessoas com quem nós já temos laços familiares, culturais, e nós podemos, com muito mais facilidade, podemos falar de Cristo para eles. Então, a minha conclusão desse estudo, dessa reflexão, que não chega nem a ser um estudo, né? Eu gostaria de pedir, que isso serve para mim também, que hoje, nesse dia, cada um de nós decida orar por alguém. Pensa em um nome de alguém com quem tu convive, com quem talvez tu conviva bastante, mas que ainda não falou a respeito de Cristo, ainda não testemunhou para essa pessoa. Decida orar por essa pessoa e peça ao Senhor que te conceda oportunidade e ousadia para contar para essa pessoa, ainda essa semana, a respeito do seu testemunho. E não só contar para ela, mas também desafiar essa pessoa a fazer o mesmo. Durante essa semana, então, coloca diante de Deus. Eu creio que Deus responde a orações como essas. E aguarde o Senhor responder. E na hora que tiver a oportunidade, tome a iniciativa e conte. Talvez seja bem direto, né? Não precisa ser uma pregação, não precisa ser algo muito elaborado, mas se certifica de que essa pessoa vai ouvir um testemunho que contenha o Evangelho e desafia no final essa pessoa a fazer o mesmo, a ter esse encontro, essa conversa com Deus e crendo em Jesus, desafia essa pessoa a entregar a sua vida. Eu queria então eu quero encerrar então esse tempo de devocional, orando já por isso, né? Na sequência agora
No nosso programa de quarta-feira, normalmente nós temos o período de música, de louvor, de adoração. Depois nós temos esse devocional e após nós temos o momento de oração. Talvez já seja um momento de colocar o nome de alguém para orar e pedir ao Senhor a oportunidade e a ousadia para contar o teu testemunho e desafiar essa pessoa a também se entregar a Jesus. Nós temos recebido tantas notícias de falecimento, né? Como talvez nunca na minha história, por exemplo, eu não lembro de uma fase em que a gente tem notícias de falecimento quase que todos os dias, ou todos os dias, mais de uma pessoa que nós conhecemos ou que são conhecidos dos nossos conhecidos que estão partindo dessa vida. Quantas dessas pessoas estão indo para os braços do Senhor? Se alguém se converte, se alguém nasce de novo e vai dessa vida, seja pelo motivo que for, seja por Covid ou qualquer outra doença, ou qualquer outro tipo de morte, nós sabemos que essa pessoa está indo para os braços do Senhor e está numa condição melhor do que nós, inclusive. Mas e aqueles que estão partindo dessa vida sem Cristo? Qual o destino dessas pessoas? Que nós tenhamos a nossa consciência tranquila de que nós fizemos a nossa parte, falamos de Cristo e deixamos nas mãos do Senhor, ou no conselho do Senhor, o destino dessas pessoas. Fecha os teus olhos, vamos até ainda um momento de oração e assim nós encerramos o nosso devocional nessa noite. Senhor, obrigado por esse testemunho claro que nos ensina que antes de tudo e acima de todas as coisas, o nosso dever nesse tempo que nós ainda temos aqui na terra é testemunhar a respeito do Senhor, falar daquilo que o Senhor fez por nós, de quão misericordioso o Senhor foi conosco, de como o Senhor nos encontrou e nos levou a uma conversão, e o quanto nós somos gratos por isso. E essa é a nossa tarefa, nós queremos cumprir essa tarefa, queremos levar outras pessoas ao conhecimento do Evangelho através do nosso testemunho. Nos ajuda para que nós tenhamos oportunidade, nos dá, Senhor, oportunidade e também nos capacita, nos dando ousadia, Senhor, para sermos testemunhas fiéis daquilo que o Senhor pode fazer, testemunhas fiéis do poder do Evangelho, não só para transformar vidas e não só para mudar histórias aqui na terra, mas para conduzir pessoas à salvação e à vida eterna, para estar para sempre com o Senhor. Que nós sejamos bem-sucedidos nessa tarefa, nessa semana, e que ao chegar, Senhor, naquele dia, diante do Senhor, nós possamos ter gratas surpresas de pessoas que estarão ali, porque ouviram de nós a mensagem do Evangelho. Eu te peço e desde já te agradeço por cada um que está conosco nessa noite, que ouviu e que prontamente está disposto a obedecer a essa ordem que vem do Senhor, de ir aos nossos parentes e às pessoas próximas e falar e testemunhar a respeito de Ti. Obrigado mais uma vez. Eu te louvo, Pai, e te peço no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite e muito obrigado pela atenção de vocês.